de Goiás, mais uma vez, recebe para entrevistas ao vivo no Viva Voz, personagens que fazem a agenda política e principalmente com fatos e opiniões em debate. Comigo, com Vassi Oliveira, hoje o deputado federal Fábio Souza, do PSDB, um dos primeiros a dizer: eu vou votar a favor da abertura do processo contra o presidente Michel Temer. Um dos primeiros na bancada goiana e também entre os outros componentes, os parlamentares. Deputado que faz aqui um pit stop conosco antes de ir para Brasília, né? Porque Brasília ferve nas próximas horas, né, Vassi Oliveira? Está animado Brasília, né? Tem um parque de diversões para quem gosta de crise. Sem acidente ou com acidente? Sem acidente. Não, lá é acidente o tempo inteiro. Já faz alguns anos, né? Já desde 2013 está tendo crise, acho que constantemente. Acidente, né? Atrás de acidente. É verdade. Bom, é um prazer lá, estar aqui. Até acho que é o contrário, né? Acho que lá não vive sem crise, né? O Brasília, de um tempo para cá, está mais emocionante que qualquer novela das 8, da Globo, né? Enfim. Avenida Brasil também? Qualquer uma. A Avenida Brasil, acho que está com muita clareza ali, né? O senhor se sente um ator do House of Cards lá, quando está olhando lá? Olha, o senhor acompanha essa série antes? Eu assisti uma temporada dela, para não falar que eu não assisti, que eu não acompanho, então eu acho que eu sei bem o que vocês estão querendo dizer, mas Brasília está vivendo algo que até a House of Cards no Netflix falou que não consegue acompanhar, né? Ele se entregou os pontos, né? Realmente não é algo para principiante. O Brasil não é algo para principiante. Infelizmente, nós estamos vivendo crise atrás de crises que nos deixa totalmente desnorteados, às vezes. Agora, e como é que o senhor se sente, deputado? No meio de tudo isso, participando, o senhor não é coadjuvante, o senhor é protagonista também, porque tem poder de voto, tem tudo, mas é um voto também que não decide sozinho, né? Uhum. Depende de todo um processo. E, às vezes, o jogo é muito duro, por exemplo, Michel Temer agora está jogando tudo lá, como, né, negociando liberação de emendas e tudo mais. Como é que o senhor se sente no meio de toda essa... O governo não ligou a patrola. Eu não tenho dúvida nenhuma, não. Desde junho, desde a época da Comissão de Justiça, eu faço parte da Comissão de Justiça, a patrola estava ligada. Você veja que houve quase 20 trocas, né? 11 trocas para mudar o voto, para mudar a votação, para mudar o resultado do parecer que viria da Comissão de Justiça. Se não fossem essas 11 trocas, o parecer teria sido do Sveiter, o Sérgio Sveiter teria sido aprovado, e nós estaríamos discutindo amanhã o voto pela admissibilidade do processo. Então foi um jogo pesado. O jogo está pesado, vem desde a época da presidente Dilma, está pesado ali na Câmara. Eu acho que essa legislatura nossa, nem em sonhos ou em pesadelos nós imaginávamos que passaríamos pelo que nós estamos passando. Eu converso com o outro deputado, faço sempre essa pergunta, mas é algo que acaba sendo muito negativo hoje para o país, mas será muito positivo no futuro. Porque você veja, nós precisávamos passar por uma depuração dessa, né? O Brasil precisava passar por algo... Mas é uma depuração mesmo? Tá depurando? Parece que está piorando. Se a gente não tiver esperança que as coisas vão melhorar, Vassi, o que a gente vai pensar da vida, né? Eu prefiro acreditar que é uma depuração para um processo democrático e de esperança para o brasileiro. Se a gente não acreditar que as coisas estão mudando, e eu realmente acredito que a política mudou. Mudou. Não quer dizer que as pessoas vão mudar, mas que a política mudou, sim. Vou explicar como. Você não vai ter mais financiamento de campanhas ilícitas ou lícitas. Lícita já está a mudança já foi clara. Mas de lista, do jeito que era antigamente. Não tenha dúvida disso. Você não vai ter tanto empresário querendo botar o dinheiro e colocar o pé na peia como tinha antigamente. Você não vai ter tanto político pensando, vou sair ileso dessa história. O processo da Lava Jato todo, uma coisa positiva dela é que mostrou que, usando a frase até do Moro, né? Somos todos, não importa o tamanho que você chega, somos todos abaixo da lei. Você sempre vai estar abaixo da lei. Então isso é positivo. Está revelando as coisas, está mostrando as coisas que todo mundo sabia que existia, mas ninguém tinha uma comprovação, não podia provar. A gente falava isso, eu não posso provar. Agora não, agora estão sendo provado que o sistema era um sistema extremamente corrupto, né? Um bom dia aos nossos internautas que estão conectados conosco, também fazendo seus comentários. A Gláucia Gonçalves mandou um bom dia, o Jaime Faria também mandou um bom dia,
A Linda Klinkzak disse, fora Temer. Brasil, bom dia a todos vocês. E beijos. Então, beijos para você também. O Osório Dias quer falar da falta de segurança em Goiás. O Alexandre Carvalho, com inúmeros processos no Superior Tribunal de Justiça de políticos corruptos, a sociedade decente desse país e de Goiás está acompanhando essa podridão generalizada dos políticos com esquemas de corrupção, como Odebrecht, Friboi, Lava Jato e inúmeros processos no STJ e STF. Isso é vergonhoso. Essa opinião do Alexandre reflete um pensamento, digamos, médio de boa parte dos eleitores em relação ao Congresso. Isso incomoda o senhor? Não, com toda razão, ele tem toda razão. Com toda razão, ele tem toda razão de fazer essa reclamação. Realmente é enojante, né? Você ter tantos processos no Supremo Tribunal Federal, no STJ, e em primeiras instâncias do Brasil afora de corrupção. E vai desde de personagens que acabam se repetindo em todos os escândalos, né? A gente tem uns protagonistas, como você falou, Vacil, que se repetem. Não sei se dá para perceber, né? Senador tal, deputado tal, eles vão se... O Eduardo Cunha está em todas, né? São os que... são fixos, parece, até estão em todas. E vão até pequenos... comparado a esses volumes, pequenos delitos, repito, comparado a esses volumes grandes, que acontecem em pequenas prefeituras, em instituições, enfim, que acabam enojando todo mundo. Agora, eu fico feliz de saber que nós estamos passando por um processo de depuração e esperançoso para o futuro. Agora, essa ideia de trocar o voto por emenda que vai beneficiar o município, isso é uma troca boa? Eu preciso... Dá para defender isso moralmente, por exemplo? Eu preciso ser justo. As emendas são impositivas. De todo jeito, o governo é obrigado a pagar. O que ele está fazendo agora também pode ter a usar mais, né? Que eu não sei como é que está sendo. Com toda sinceridade, o governo nem me procurou para isso, até porque minha posição já estava muito clara, né? E nem me procurou para isso. Mas eu tenho que ser justo que algumas emendas, você veja que tem emendas do Partido Trabalhador paga, você tem do PSOL pagas, enfim. Não é uma coisa exclusiva de quem vai votar a favor ou contra, não. Tem que ser bem justo, até porque o governo é obrigado a pagar. Também não está fazendo graça, não. Essas emendas são colocadas no orçamento pelos parlamentares para destinar a fazer obras nos seus municípios, nos seus estados, enfim. Agora, que soa estranho para qualquer um você ter essa liberação desses valores exatamente no mês de junho e no mês de julho. Você tem de janeiro, vamos botar aí, a execução começa em março, então você tem de março até novembro para executar. Geralmente, em dezembro, você para não ter restos a pagar para o outro ano. Então, você tem uma porção de dias para fazer essa execução. Você concentra no mês de junho e julho, realmente soa estranho. Né? É uma forma, talvez, de dizer, olha, o governo quer apoiar você, parlamentar. É uma liberação seletiva no tempo e dizer, olha, o governo é muito bom, você, parlamentar, fique com a gente, o governo vai continuar fazendo isso. Talvez seja, eu estou fazendo uma conjectura aqui. Mas que uma pessoa que faz isso, como eu vi parlamentares fazendo essas declarações, vou votar a favor do presidente contra o processo de admissibilidade, porque ele vai liberar emendas, eu tenho certeza absoluta que não sou ético e acaba sendo até mentiroso. Porque a emenda vai ser liberada de uma forma ou outra, senão o governo ele incorre em responsabilidade fiscal. Então seria mais uma desculpa de quem quer votar do que... É uma forma de se justificar, talvez, para o seu eleitor, né? Votei porque eu estou conseguindo um recurso para o hospital da cidade, votei... Não, o primeiro que a gente não pode... Deixa eu falar um negócio sobre esse processo de admissibilidade. O primeiro que a ética não pode ser, usando até uma frase do Cortella, não pode ser estética, né? Ela tem que servir para todo mundo, para quem é meu amigo e para quem é meu inimigo. Já começa por aí. Segundo, você tem ali, a Câmara ela só tem o poder de autorizar. Ela autoriza o processo de andamento no Supremo Tribunal Federal, que inclusive pode ser arquivado. Inclusive, os ministros podem entender que não deve andar e pode ser arquivado, diga-se de passagem, ou inocentado, né? Mas o que eu não posso, penso eu e o Congresso, é ver que há indícios e dizer, não vou autorizar o processo continuar. Indícios tem, gente. Vamos dizer que não tem indício. Você tem um assessor com uma bala de dinheiro correndo
estragando uma pizzaria que até é muito gostosa em São Paulo, que fica perto da casa de um parente meu, que eu já fui muito nela. Então, estragando uma pizzaria de São Paulo. Você tem uma gravação no subsolo do Palácio do Jaburu. Você tem alguns indícios que você... Enfim, se você dizer que não há indícios para dizer que o Supremo Tribunal Federal possa dar andamento no processo de julgamento, aí é conversa fiada. É lógico que tem indícios. O senhor sofreu pressões por causa desta opinião que manifestou a favor da admissibilidade do processo? A pressão que qualquer um deve sofrer, pelo menos no meu caso, foi anormal. Teve deputado que chegou conversando, por que você está opinando? Por que você está fazendo isso? Por que você acha assim? E eu respondi com muita clareza, com muita tranquilidade. Não recebi ligação de presidente, nem de ministro nesse sentido, enfim. Agora, o que não dá é talvez uma pessoa que tenha, pensando de uma forma, ser pressionado de todas as formas, utilizando governadores, utilizando senadores, utilizando ministros, para dizer, olha, você vamos cortar tudo que você tem, vamos fazer isso. As suas emendas estão sendo liberadas? Até porque são impositivas. São impositivas. O governo não faz favor. Governo não faz favor a nenhum deputado federal e nenhum senador liberando emendas. As emendas são impositivas. Ele é obrigado a pagá-las. O Luiz Carlos Fernandes coloca aqui a seguinte questão. Por que você, ou o senhor, é a favor do presidente? Então, no caso, em relação à admissibilidade do processo, agora essa votação prevista para essa quarta-feira, o senhor é contra o presidente. Então, Luiz Carlos, o deputado Fábio Souza está na posição contrária, né? E não a favor. Eu faço parte do grupo do PSTB que desde o início não queria participar do governo. Nós éramos minoria naquela época. Diga-se passado, nós perdemos essa tese. Não queríamos participar quando houve a mudança de governo. E de um tempo para cá, nós éramos só 15 deputados nos posicionando, queríamos que saísse do governo. Quando houve essa crise, é lógico que aí nós fomos radical. Né? Falamos, agora nós temos como convencer os demais que não deveríamos participar do governo. Até então fomos minoria. Hoje nós somos maioria. Hoje, se tiver votação, a gente ganha. Sai do governo. E agora, Aécio querendo retomar o comando, Tasso Gereissati... Extremamente equivocado. Extremamente equivocado por parte do Aécio, extremamente equivocado por quem está querendo fazer isso também, internamente falando. O Tasso faz um brilhante papel, que é exatamente no equilíbrio dessas duas posições. É lógico que ele tem a posição dele é pelo desembarque, ele nunca escondeu isso de ninguém, mas faz um bom trabalho nesse papel. E eu acho que o Aécio deveria, inclusive, renunciar à presidência, porque ele está licenciado. Na verdade, houve uma pressão para que ele licenciasse. Tá? Fala que ele tomou essa decisão por si só, mas houve uma pressão. Não foi espontâneo. Não foi tão espontânea assim como quer passar. Mas ele deveria hoje renunciar e cuidar da sua defesa. Eu não quero dizer que ele é culpado ou não. Quem vai dizer isso é a justiça. Nem o Ministério Público faz acusação, quem decide é a justiça. Mas ele precisa cuidar da sua defesa, ele precisa ter tempo para isso. Ele não pode levar o partido a reboque. Ele está levando o partido a reboque, né, nessas suas atitudes. O Tasso perdeu a paciência ontem exatamente porque o Aécio está tomando articulações como se fosse presidente e hoje, de fato, ele não é presidente, ele está licenciado. Ele tomou essa ousadia? Sim. Que ousadia? Foi amplamente noticiado. E o Tasso virou e falou, não, já que ele quer presidente, eu vou devolver para ele. Toma. Que ele se vire, né, cuide disso. Isso abre uma crise, né, de certa forma. Sim, extremamente como é que está o partido hoje, diante desse fato? Ontem fomos todos, pelo menos os poucos que eu consegui conversar, porque a gente ficou sabendo isso no final da tarde, né, início de noite ontem. Os poucos que eu consegui conversar, ficou todo mundo assim meio, o que está acontecendo? Que história é essa? Nós vamos ter reunião hoje da bancada, com certeza, para conversar a respeito disso. Tem que ser de forma informal. Porque o senador Aécio, eu repito, tem todo o direito de fazer a sua defesa, como todo ser humano, todo brasileiro que é acusado de alguma forma, como o presidente Temer tem. O que ele não pode é levar o partido a reboque. Ele está fazendo isso. Hoje, a classe política, principalmente os partidos, sofrem de uma descredibilidade geral. Todos os partidos, inclusive, tem que fazer minha culpa, inclusive o meu partido, é um descrédito total com a sociedade. Se nós não reconstruirmos essa credibilidade, vai ser muito difícil o processo daqui para frente democrático. A gente precisa reconstruir essa credibilidade, ou construir uma nova credibilidade que seja.
Se o Aécio, com tantas sombras em volta dele, não entender isso, vai levar o partido a reboque. Agora, deputado, vamos aqui algumas participações, algumas questões dos internautas. O Murilo Marques diz que como o senhor enxerga a sucessão do PSDB em Goiás em 2018? Né? Vê dificuldades? No caso, a sucessão, pareceu que quis dizer a sucessão do PSDB, ou seja, na definição do PSDB para 2018. Eu acho que o PSDB, até porque o vice-governador Zé Hélito vai se tornar governador, quando ele se torna governador, ele se torna um candidato natural à reeleição. Né? Absolutamente normal e natural que ele se torne candidato à reeleição. O Zé Hélito tem muitas qualidades, evidentemente tem defeitos. Né? Um deles é ser vilanovense, né? Doente, né? Que ele é. Isso é defeito, né? Eu sou torcedor do Goiás. Né? No futebol, bom. a gente... Ele pode dizer a mesma coisa do senhor. Ele fala isso publicamente. Ele fala que o meu defeito é esse. Por isso que eu estou fazendo até essa brincadeira, com perdão aos vilanovenses, mas que entendem essa rixa futebolística e não política. Exclusivamente. Exclusivamente. Mas o Zé Hélito, ele é uma pessoa muito preparada, ele é uma pessoa que quer aprender, que busca aprender. É incrível quando você senta para conversar com ele, não é do meu feitio você puxa saco, eu estou falando a verdade. O tanto que ele conhece o estado de Goiás, o tanto que ele aprendeu sobre o estado de Goiás. Você vai perguntando para ele de uma cidadezinha, ele sabe o problema e propõe uma solução. Outro, ele conhece uma liderança política, enfim, ele está aprendendo. Eu acho que ele vai ser um excelente candidato, um excelente governador. Só que isso tudo é um processo. Não é? Não tem favorito, eleição nenhuma tem favorito. Para o ano que vem, muito menos. Nós vamos ter um processo eleitoral difícil. O Zé Hélito se tornando candidato, se tornando governador, vai ser um candidato natural à reeleição e vem para disputar a eleição para quem sabe, ganhar. Agora, na oposição, o finado ex-prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, me dizia nos bastidores que ele enxergava em Iris Rezende o candidato do PMDB em 2018. Ele não externava isso com frequência, né, não dizia disso, mas que essa movimentação Caiado e Daniel, na hora do vamos ver, vai definir, é por Iris Rezende. Esse tipo de ideia tem sentido? Tem sentido. Sentido tem. Eu não acredito, mas ela tem sentido. Eu não acredito pelo fato de que o prefeito Iris vá sem um vice-prefeito, abandonar a prefeitura para ser candidato de novo nessa altura da vida. Não imagino que desta vez ele faça isso, apesar de que o histórico dele é exatamente o contrário, mas eu realmente não acredito. Há muitas coisas a se fazer em Goiânia, há muitos problemas e penso eu que ele vai focar nisso. Agora, tem sentido no que você refere, que o Caiado tem um certo apoio velado, pelo menos parece ter, da família dos Iris, né? Da dona Iris e do Iris, e o Daniel tem a estrutura do PMDB, que acaba sendo o partido do coração histórico do Iris. Enfim, se você tem essa disputa interna entre os dois, então vamos que quem converge, né? Quem converge dos dois é o Iris. Seria nesse sentido. Mas eu não acredito nem que o Daniel vai querer abrir mão, nem que o Caiado, liderando todas as pesquisas, queira abrir mão também. E o Daniel, com o espírito de renovação que está forte no país, que vai estar forte no ano que vem no país, ele talvez vai querer surfar nessa vibe, né? Surfar nessa onda. Né? O Daniel pergunta se o senhor ainda se habilita a ser candidato a prefeito da capital. Daniel Barbosa. Eu acho que não. Eu vou dizer por quê. Tentei 3 vezes. Né? Eu brinco que agora eu vou ter que pedir música no Fantástico, né? Depois de 3 vezes tentando. Apesar de que a primeira ninguém levou em consideração, enfim, mas as 2 últimas eu fui com firmeza, com vontade de ser, com projeto político, com plano de governo, com uma excelente votação, não foi uma boa, uma excelente votação em Goiânia, tanto quando eu era deputado estadual quanto deputado federal. Hoje, do PSDB volta a ser o deputado federal mais votado da capital, com a saída do delegado Valdir, do partido. Enfim, eu tinha tudo para ser o candidato a prefeito, não assim o quiseram, respeito também, enfim, eu não vou tentar uma outra vez porque pode ser mal interpretado, vou focalizar no meu mandato de deputado federal, quero ser o melhor deputado federal possível. Você veja que tudo que foi importante nesses turbulentos anos dessa minha legislatura,
de deputado federal, eu estava presente, fui membro da comissão do impeachment, fui coordenador da bancada na comissão das 10 medidas, fui um dos poucos, fomos 8 ou 9 deputados federais que votamos as 10 medidas com integridade daquilo que veio do relatório, eu fui um deles. Participo ativamente da Comissão de Justiça, antes de ser membro da Comissão de Justiça, fui presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Informática e Comunicação da Câmara. Então, eu tento ser o melhor deputado possível. Nesses próximos 1 ano e meio que falta de mandato, vou tentar ser melhor ainda. Né? E se assim entenderem, eu sendo candidato à reeleição, voltar à Câmara e ser um melhor deputado no segundo mandato que fui do primeiro. Eu acho que a base aliada, a base do governo, consegue manter a unidade para a eleição do ano que vem? Zé Hélito consegue segurar essa coesão? Como eu disse, ele é uma pessoa extremamente esforçada e inteligente, mas vai depender muito da força expressiva do Marconi, eu não tenho dúvida nenhuma disso. O Marconi vai precisar coordenar esse processo com a coordenação dele, com o entusiasmo e a força que o Zé Hélito dispõe e tem essa disponibilidade de conversar. Uma coisa boa do Zé Hélito também é que ele tem a disponibilidade de conversar bem, ele conversa, ele dialoga. Talvez seja algo até do direito dele de ser um grande advogado, porque ele é um grande advogado, reconhecido como um grande advogado, talvez vai ajudar muito, mas a força do Marconi é imprescindível. Ele acredita a ser um coordenador master da campanha? Ele precisa ser, não tenho dúvida disso. E como é que a gente pode tentar entender o processo de aliança? PSDB e PMDB são adversários aqui, mas nacionalmente eles têm conversado, se bem que já teve melhor essa relação, né? Verdade. O senhor imagina, olhando para o que o país é hoje, dá para prever algum tipo de aliança que se consolide? DEM fica com quem no Estado? Aqui em Goiás é complicado, né? Você tem o PSDB e o DEM, que são aliados históricos nacionalmente, que aqui em Goiás, devido às suas duas maiores lideranças de cada partido, não é por causa da base, é por causa das duas lideranças do partido, não convergem aqui. E o PMDB da mesma forma. Eu acho que o PMDB e o PSDB, até todo esse escândalo, até todas essas revelações que vieram de 2, 3 meses para cá, poderia até se construir, estava caminhando para construir algo para o processo nacional do ano que vem, mas não regional. Agora, depois disso, eu duvido muito que isso venha acontecer, com toda sinceridade. Agora, o processo regional é uma coisa totalmente diferente do nacional, né? Você veja que o PSDB aqui é de um lado, o DEM é de um outro, o PMDB é do outro. Aqui é mais fácil o DEM convergir com o PMDB do que com o PSDB. Enfim, aí o PSDB é a maior força política do Estado, né? Já vai um tempo, é a maior força política do Estado. Então, assim, acho muito difícil você ter o que vai acontecer nacionalmente feito aqui regionalmente, né? Reproduzido aqui regionalmente. Vou dar outro exemplo, o PT não vai andar com o PMDB nacional. Aqui estão conversando, pelo menos é o que eu estou vendo. Estão conversando com o Gomide, conversando com o Daniel, enfim. Mas nacionalmente acho que é quase impossível de andar juntos, né? Para voltar na agenda nacional, só arrisca o placar se entrar em votação nessa quarta-feira o pedido de processo contra o presidente Temer? Dificilmente o presidente não será, entre aspas, absolvido. Eu acho que ele vai ganhar essa votação amanhã com mais de 200 votos. Não vai ser a vitória que ele estava acreditando. Acreditava que ia ser uma vitória esmagadora. Vai ser uma vitória. Até porque ele só precisa de 172 votos. Né? 171. Se deu 172, já acabou a conversa. Né? Então, eu acho muito difícil nós que estamos acreditando que deve ter admissibilidade. Tem gente que acredita por força política, né? Porque quer ir para a briga política. Né? É um direito deles. No meu caso, e de poucos iguais a mim, é porque vimos que temos indícios e não vamos fechar o olho para indício, não adianta. A economia melhorou? Melhorou, é verdade. As medidas econômicas da equipe econômica estão certas? Sim, até agora, a exceção da reforma da Previdência, foram boas medidas tomadas que estão dando a recuperação econômica. Mas eu vou fechar os olhos para indícios? Indícios que algo está errado acontecendo no Castelo? Não vou fazer isso jamais. E tem poucos deputados que pensam dessa forma também.
e que vão votar amanhã, mas nós não vamos alcançar o número necessário. Não, o quórum vai dar, porque o governo, como eu disse, ele ligou a patrola, ele quer resolver isso o mais rápido possível. Que adiar, né? Ele não tem interesse em adiar, então o quórum vai dar. Hoje eu vi que alguns deputados de oposição querem tentar adiar, tentar fazer uma confusão. Eu também acho que isso não é interessante para o país também, não. Hoje eu vi uma entrevista numa das rádios, um dos deputados dizendo, não, vamos fazer o governo sangrar 17 meses. Mas aí não é só o governo que sangra, a população que sangra também. Nós temos tantas coisas que precisam ser votadas no parlamento também, que independe. Você vê, a reforma trabalhista independe da situação, ela passou independe da situação. O PSDB e alguns deputados do DEM ou senadores que queriam votar e vão votar pela admissibilidade, votaram a favor da reforma trabalhista porque é algo importante para o país. Então, há uma agenda que independe disso. Até quando eu falo do PSDB sair, eu digo o seguinte, o PSDB precisa ter independência e altivez para votar com sua consciência. Se ele tem cargos, ele pode votar de um jeito, vão dizer que é porque tem cargos. Pode votar do outro, vão dizer, não, é porque não quer perder cargo. Não, a gente tem que votar do jeito que a gente acredita no país. O que é bom, o que é ruim. Se for ruim, nós vamos votar contra. Se for bom, nós vamos votar positivo. Independe de quem propôs isso. Né? Deputado, considerando aqui algumas opiniões, inclusive do cidadão Márcio Nunes, que entende que há um grupo aqui que participou de um golpe dado contra a presidente Dilma, né? O PSDB não é avalista desse governo, portanto, tem responsabilidade com ele também? Ele não é avalista do governo. Eu não votei no Temer para vice-presidente da República. Eu votei no Aloysio Nunes, que agora é aliadíssimo ao presidente Temer, mas eu votei nele para vice-presidente. Nós tivemos um impedimento. Sim, houve um impedimento. E a articulação conjunta. A Constituição determina que quando há um impedimento presidencial, quem assume é o vice-presidente da República. Se fosse um vice-presidente do PT, tivesse sido escolhido um vice-presidente do PT, ele que assumiria a presidência da República. É o que a Constituição determina. Aliás, eu até acredito, se o vice fosse do PT, o PT mesmo tinha entrado no processo do impeachment da Dilma. Eu tenho essa leve impressão. Essa leve impressão. Que se fosse um vice-petista. Eu tenho essa leve impressão. Mas, enfim, o Temer assumiu por causa disso. Agora, no primeiro momento, eu fui contra. Tivemos a tese vencida, eu queria ter o apoio parlamentar. Ou seja, o que viesse positivo, vamos votar favorável. O que for negativo, vamos votar contra. Mas não queria que participasse do governo. E na época, eu lembro que tinha até senadores, governadores, que hoje defendem a participação no governo, na época eram contra também, eram conosco, mas nós perdemos a tese. Fomos vencidos na votação interna, fomos vencidos nessa tese. E naquilo que foi possível, deu-se o apoio. Eu mesmo, algumas coisas, votei contra. A reforma da Previdência, eu me posicionei contra desde o início, porque era um projeto ruim, é uma ideia ruim, é uma tese ruim que foi apresentada. Nós precisamos ter uma reforma da Previdência, ninguém nega, mas do jeito que foi apresentado foi agressiva demais para a sociedade, e é lógico que a sociedade não vai entender. Agora, dizer que isso foi golpe, usando a Constituição, isso é muito mais... E a delação do Cunha agora, que está caminhando, pelo menos são as informações, para mostrar que houve uma negociação de voto para a aprovação do impeachment. Ou seja, então, foi um processo viciado. Isso não... Eu não li isso. Eu li que foi que o do Cunha teve para votar nele para presidente. Me parece que ele vai revelar. Agora são as informações novas. Se isso ficar evidenciado. E da delação da JBS, ou da JIF, né, que fala, teve também um caso, pelo menos ele vai ter que provar isso tudo. Delação por delação não vale, né? Você tem que ter comprovação. Senão é muito fácil a pessoa chegar e dizer, fez isso, fiz aquilo outro, o cara fez isso comigo, tem que provar. Mas teve uma parte que o delator disse que houve uma compra, um pedido de compra de alguns deputados para votar contra o impedimento. Está na delação da JF. Repito, tem que provar isso. Ninguém pode só falar, ele vai ter que comprovar que isso aconteceu, porque ele disse, inclusive, o nome do deputado, né? Que o deputado foi lá conversar com ele, que ia comprar não sei quanto deputado naquela conversa lá toda. Bom, agora, se o Cunha traz essa revelação, quem recebeu, e se for comprovado que recebeu para isso, ou o contrário, que foi contra o impeachment e recebeu, tem que pagar. O contrário, inclusive, é uma especulação que já vem há muito mais tempo, né? Pois é, não, se recebeu para votar no presidente
no Cunha para presidente. Se recebeu, é isso, ótimo, vamos fazer um resumo. Se recebeu de forma ilícita, a pessoa tem que responder na justiça por esse ato. Agora, o senhor, ao fazer, digamos, ao tomar essas posições, está no PSDB que quer sair do governo, ao ver aí que Marconi Perillo faz um discurso, digamos assim, mais, digamos, conciliador em relação a essa história, é melhor aguardar, é melhor esperar. Como é que analisa o posicionamento do governador? Eu e o governador sempre tivemos um bom relacionamento, é bem verdade, mas não quer dizer que sempre concordamos com as coisas, né? E não é a primeira vez ou segunda vez que discordamos. Agora, o bom do Marconi é que, por mais que às vezes a gente escuta, em especial na internet, o contrário, ele respeita muito as posições dos seus aliados. Ele respeitou muito a minha posição. Tanto é que sou só eu, né? Hoje, que sou a favor do desembarque, pelo menos declarado, sou só eu. Os outros 2 deputados federais do PSDB, não. Eles estão atrelados na posição do governador. Ele tem a posição dele, ele acha que o PSDB deve manter esse apoio institucional. Não deveria ser diferente, como todos os governadores assim têm feito, pelo menos até pouco tempo o Alckmin também. Agora o Alckmin se posiciona de uma outra forma. Agora, a minha posição é com muita clareza, deixei claro isso para ele e ele me respeitou muito com isso, não fez nenhuma pressão, nenhuma cobrança no sentido de diferente. Eu acho que é assim que funciona mesmo, né? Eu não preciso concordar, eu não concordo com tudo que minha esposa faz, ela não concorda com muita coisa que eu faço, com meu pai, Priscila. Ela não concorda muito com o que ela faz e ela não concorda com quase muita coisa que eu faço também. Então, assim, e a gente vive bem, estamos num excelente casamento, né? Relacionamento é assim, você não precisa concordar com tudo também, não. E em relação ao pai também? Sim. Eu já começo dizendo para você que ele é santista em São Paulo e eu sou corintiano. Então já começa. Imagina o problema. Não, e não é problema não, porque os netos, meu filho virou corintiano, agora neto você sabe que acaba conquistando o coração do vô nessas coisas, né? Então ele está mais apaziguado, vamos dizer assim. Você fica calado agora. Isso, exatamente, está mais apaziguado. Mas enfim, não preciso concordar com tudo que meu pai faz, nem ele concordar com tudo que eu faço. Deputado, o impeachment da presidente Dilma Rousseff, considerando as pesquisas hoje, mostrando Lula na frente, foi um grande presente para Luiz Inácio Lula da Silva também? Que agora ele pode fazer um discurso de oposição? Eu acho que os erros do Temer têm sido um bom presente para ele, né? Apesar de que, quando você faz uma análise das pesquisas, você vê que ele está dentro daquele que ele sempre teve. Os 30%. Antes dele ganhar as eleições, ele sempre teve isso. E, enfim, é a população que gosta dele, que tem um certo apreço por ele, e a gente tem que respeitar isso também dentro do coração das pessoas. Agora, o Lula tem outros problemas antes de tentar ser candidato. E eu não acredito numa eleição dele, mesmo que ele consiga ser candidato, porque ele tem, repito, são 5 processos, um ele já foi condenado, tem mais 4 que ele vai enfrentar aí. Esse primeiro tem chances reais de chegar na segunda instância antes do processo eleitoral. Enfim, há algo desgastante de enfrentamento que o Lula vai ter que fazer antes de chegar no processo eleitoral do ano que vem. Mas mesmo que ele chegue, que ele consiga, eu não acredito numa vitória dele. As pessoas estão muito desapontadas com as ações dele, com as atitudes. Até as pessoas que votaram nele, algumas que votaram e acreditaram nele, hoje estão muito desapontadas com ele. Então, de fato, eu não acredito nem numa vitória eleitoral dele. O PSDB tem um nome para... Não. O PSDB não tem um nome para disputar a presidência? Disputar a presidência. Não tem. Ele tem o Alckmin que se posiciona, ele tem o Dória, que tem muito mais gente querendo que ele seja do que ele próprio mesmo querendo. Enfim, acho que é os 2 nomes mais fortes, mas pode vir o próprio Marconi, pode vir um outro senador bem avaliado, ou que se encaixe naquilo que a população quer, porque o ano que vem eu tenho comigo que o processo eleitoral vai ser muito diferente. As pessoas vão estar muito mais interessadas em votar em currículo de alguém, na imagem de alguém e nas ideias de alguém do que no próprio estrutura partidária. Como eu disse, na minha opinião, está um descrédito total. Foi o que aconteceu na França agora. O Macron era do Partido Socialista, inclusive era ministro das Finanças do Hollande, né, do ex-presidente Hollande, saiu, fundou um Em Marche, um partido, um movimento, na verdade,
muito rapidamente e ganhou as eleições para presidente, porque entendeu que a população queria uma novidade, estava procurando alguém que tinha posicionamentos nem de tanto extremados de um lado, nem tanto extremados do outro, queria alguém equilibrado, com equilíbrio, e se elegeu aos 39 anos presidente da República Francesa, que é uma democracia antiga, que é lá onde as pessoas valorizam muito esse processo democrático, enfim. Então, isso pode acontecer no Brasil, não tem dúvida. Como também pode acontecer no Brasil um outside, como foi nos Estados Unidos. Porque o Donald Trump, ele está no Partido Republicano, mas é muito mais um partido... Quem tem cara de outsider no Brasil? Aí, meu amigo, eu nem sei te falar, com toda seriedade, porque nem o Dória tem isso. Porque o Dória, ele fala que não é político, mas ele acaba sendo um bom político. Não, e acaba sendo um bom político também, né? Então, eu acho que nem ele está fazendo uma boa administração em São Paulo. Então, nem ele pode ser considerado um outsider. Mas pode acontecer. Falar que não pode acontecer no país? Pode ter um outsider? Pode, lógico. Você acha que o clima é para isso? Em Goiás, você tem uma disputa muito dupla aqui. Mas como o processo eleitoral o ano que vem está de um jeito tão estranho, está tão difícil você fazer previsão para a semana de política no Brasil. Amanhã, né? Tudo que, às vezes a gente conversa aqui, tudo que nós conversamos aqui, acontece um fato hoje à tarde, à noite vocês podem reunir e falar, mudou tudo, esquece o que falamos, vamos começar do zero. Não é? O processo político no Brasil hoje está de uma forma, acho que ninguém nunca viu isso no país, né? Historicamente nunca viu isso, mudando constantemente e diariamente. Em processo político, o Ricardo Aleluia pergunta qual o posicionamento do senhor sobre a nova reforma política em análise na Câmara, ou seja, que pontos o senhor aprovaria para essa reforma política? Bom, eu quero começar dizendo que eu estou há 13 anos com mandato consecutivo, fui vereador 2 vezes estadual e uma federal, então faz 13 anos que eu escuto que vai fazer uma reforma política. O senhor e a gente também. Eu ia supor que vocês escutam mais tempo que eu. Que vai ter uma reforma política, enfim. Eu estou lá na Câmara, já se instalou. Eu estou 3 anos na Câmara. Já instalou 3 comissões. Eu fiz parte da primeira, aquela que o Eduardo Cunha simplesmente pegou e jogou fora o trabalho todo nosso, né, e colocou o atual presidente da Câmara para ser relator. Não sei se vocês lembram. Que na verdade foi uma montanha que pariu um rato, né? Não teve nenhuma reforma política. Agora, está se discutindo tem 2 comissões na casa. Uma que é até um projeto que veio do Senado que é interessante, que tira as coligações proporcionais, deixa só na questão majoritária, e cria-se uma causa de desempenho, não é a causa de barreira, é de desempenho. Os partidos precisam ter certo desempenho quando chegam na Câmara, ou seja, não impede ninguém de ser candidato, para ter acesso ao fundo partidário, para ter acesso a propagandas eleitorais, enfim, a causa de desempenho. É interessante. Você acredita que vai ser aprovado? Fala, não acredito que vai ser aprovado. E aí tem a outra reforma, que é aquela do Vicente Cândido como relator, que o Lúcio Vieira Lima é o presidente, que é absolutamente ridícula. Absolutamente ridículo. É ridículo. Lá, primeiro que virou um caldeirão, tem tudo lá. Jogou-se todos os ingredientes lá, virou uma confusão. Até uma tal de emenda Lula, né, que permite que 8 meses a pessoa não seja presa. Aí vai ser fácil, qualquer bandido lá, qualquer traficante vai dizer assim, sou candidato a alguma coisa no ano que vem, não vai ser preso durante 8 meses. É um absurdo, assim, sem lógica. A não ser flagrante delito. Bom, enfim, flagrante delito até merece ser preso mesmo, rápido, né, com toda sinceridade. Mas Por juntar muitos ingredientes é quase uma bruxaria. Não, virou uma bruxaria, virou uma feitiçaria. Eu vou dar outro exemplo para você. Estão querendo criar um fundo eleitoral de 5,9 bilhões de reais, 6 bilhões de reais, praticamente, para fazer o processo eleitoral do ano que vem. A eleição para distribuir entre todos os partidos. A eleição que era para ser a mais barata vai se tornar a mais cara da história. E com dinheiro financiado do governo. Gente, primeiro que 5 bilhões é muita grana, 6 bilhões é muita grana. Nós precisamos desse dinheiro para muita coisa aqui no país. Vamos começar a discussão por aí. Segundo, outro exemplo, eu fiz um discurso falando sobre isso lá. Se você tirar todas, eu pedi para fazer um levantamento, se você tira todas aquelas inserções eleitorais que nós temos fora do processo eleitoral, aquelas propagandas chatas de quinta-noite, que tem de programas... E segunda também. Isso, de partido, na rádio, televisão, dá quase 1 bilhão de reais. Então, por que não pega esse dinheiro, dá 900 milhões, e joga para o processo eleitoral? Por que vai criar mais um fundo? E esse fundo é além do fundo partidário, tá?
Há um fundo a mais. Você acha que a população quer, de fato, que gaste 6 bilhões em eleição, em processo, além do que é destinado ao fundo partidário? Aí eu fiz, no meu discurso, eu ainda falei, não, põe logo lista fechada, porque aí a população vai ficar feliz com o Congresso mesmo. Aí que vai ter gente entrando lá dentro do Congresso e tirando deputado lá a tapa, e merecidamente, né? É um absurdo. Essa reforma eleitoral que está sendo proposta pelo Vicente Cândido é o absurdo do absurdo. Mas também acho que não vai ser aprovado nada, tá? Nada, né? A grande expectativa é em torno do Distritão. O Distritão tem uma corrente ali que defenda, até porque os partidos estão enfraquecidos. Da outra vez que o Cunha propôs, não foi aprovado, porque os partidos tinham uma certa força ainda. Né? Em especial PT, PMDB, que tinha aquele voto de legenda, aquele voto da... Né? Hoje, como há um descrédito total, há uma chance do Distritão passar. E se você dizer para mim o que você acredita que pode passar, com pequena... um pouquinho aqui no meu coração, eu acredito que o Distritão pode passar. Só que eu sou da tese que você pode até aprovar o Distritão, desde que você faça a transição para os próximos processos eleitorais para um Distrital misto, algo nesse sentido mais representativo. O Distritão agora só teria sentido se fosse nessa direção. Mas se passar, que tipo de Distritão a gente vai ter? É uma eleição majoritária para 17, por exemplo, em Goiás, 17 deputados federais. 41 deputados estaduais. Os 17 deputados federais, é uma eleição majoritária. Os 17 deputados federais mais bem votados vão ganhar a eleição. Pronto. Agora, deputado, na prática, eu acompanho a eleição há muito tempo. A previsão para mim é o seguinte, vai ser uma eleição mais cara do que as outras, porque vai ser uma disputa no tapa mesmo, no voto, compra de voto para poder resolver isso daí. Essa é a impressão que eu tenho. Mas com esse volume de dinheiro, vai ser uma compra de voto legalizada. Com esse volume de recurso, né? vai ser candidatos, enfim, e outra coisa, ainda querem manter o financiamento pessoal. Então, um milionário que entrar na política, que tem condição de fazer até 50%, olha só, até 50% do que declarou no imposto de renda ele vai poder doar para a sua própria campanha. Então vai ser realmente desumano. O coitado que tentar ser candidato, para tentar fazer alguma mudança, alguma coisa, vai ter muita dificuldade de chegar lá. Vai ser uma eleição de muito, não só de dinheiro, de muito dinheiro, ou público ou não. Ou seja, nós estamos piorando. Se for aprovado nesse sentido, essa reforma do Vicente, não tenha dúvida que vai piorar. E vai ser pior, vai ser legalizado. Né? Vai ser, como é que vai ser a compra de voto? Eu te explico, eles vão pegar o recurso que vai vir, que vai ser muito, vai contratar lá 500 funcionários, 700 funcionários, 1.000 cabos eleitorais. Vai faltar funcionário. Agora, a regra que está aí é criticada também pelo presidente do TSE, que trata do financiamento de campanha. Gilmar Mendes diz que esse sistema só beneficiaria o crime organizado, os que têm grandes posses e têm vínculos com agremiações. E deu-se a entender agremiações religiosas, como é o seu caso. Isso é uma realidade? O atual sistema. O atual sistema que é hoje, como foi da eleição de vereador, exatamente, que foi exclusivamente do fundo partidário, né? O pouco recurso que veio. Essa tese a gente fica escutando toda hora, de que alguém num segmento religioso, que tem uma prática ativa no segmento religioso, ele não possa ser candidato, ou ele é mais bem favorecido, enfim, nesse sentido. Dizer que a pessoa não vai pedir voto para quem que ele conhece seria hipocrisia. Se eu tenho um convívio com igreja, como eu tenho, no meu caso, lógico que eu vou pedir. Como médico, se for candidato, ele vai pedir para os pacientes dele, para os colegas de profissão dele. É lógico que ele vai fazer isso. Cada um né? pede para a sua corporação. Desde que tenha. Agora, se você tem uma legislação clara, você tem que obedecer essa legislação. Dentro da legislação, você aplica isso. Né? É lógico que vai buscar. Agora, querer proibir isso ou outro é ferir a democracia. Vamos proibir agora o médico de pedir voto, então, para os seus pacientes. Vamos proibir o jornalista, enfim, já tem uma proibição para jornalistas, né? Ele já tem que ter uma descompatibilização da sua função em na rádio sua e TV. atividade. E agora querem aumentar, viu, o prazo, tá? Estão querendo aumentar em 1 ano esse prazo, né? Nessa reforma proposta. Então, assim, se tem uma legislação, você obedece a legislação. Dentro da legislação, faça a proposta. Agora, eu discordo muito do Gilmar quando ele fala isso. Eu até entendo. Por exemplo, eu era totalmente favorável a financiamento privado. Eu sou do Estado mínimo, eu sou favorável à economia liberal. Eu acho que,
Acho que isso seria muito bom para o país, com menos Estado, o Estado necessário, nem o Estado mínimo, o Estado necessário. A gente precisava diminuir o tamanho desse gigante balorfa que a gente tem, que é o Estado brasileiro. Tá? Mas, depois que você vai vendo todos esses escândalos que aconteceram, Odebrecht, OAS, Lava Jato, agora JF, enfim, eu acabo sendo favorável ao financiamento público, porque eu acho que tendo uma boa fiscalização pode ser uma solução. O que não pode ter é um financiamento de 6 bilhões de reais, né? Deputado Fábio Souza, obrigado, senhor, pela entrevista. Aqui é o Diário de Goiás, com os nossos internautas e também com o diariogoiás.com.br. Obrigado. Agora, né? Estrada para Brasília. Agora, né? Aguardar o voto amanhã Sim, também. amanhã vamos lá votar e votar pela admissibilidade, porque a gente acredita que tem que, no mínimo, o Supremo Tribunal Federal tocar a investigação, né? No mínimo isso, né? Ninguém pode ser maior do que a lei, inclusive o presidente da República, o ministro do STF, enfim. Eu que agradeço, vi que a audiência é espetacular, não para de chegar mensagem aí, não... vou até pedir desculpa para os internautas em nome de vocês, porque não dá para eles lerem tudo mesmo. Tem uns desdobramentos, é muito interessante. Não dá para eles lerem tudo mesmo, mas eu que agradeço e estou sempre à disposição dos amigos. Obrigado pela gentileza da visita, que é o Diário de Goiás. Vacil Oliveira, fica assim. Em breve, outras entrevistas, outros assuntos. A repercussão dessa entrevista aqui com o nosso quadro Viva a Voz, no diariodegoias.com.br, no blog do Vacil Oliveira, comigo também, no meu blog. Acesse mais informações e em breve voltaremos com mais entrevistas com você. Até lá.